Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Nesse desafio, vamos hoje refletir um pouco no Salmo 38. Não perca após a leitura do Salmo, Deus tem uma palavra para você. Salmo de Davi, para trazer a lembrança. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu ardente descontentamento. Pois tuas flechas se cravam rapidamente em mim, e a tua mão me pressiona dolorosamente. Não há solidez na minha carne por causa da tua raiva, nem há nenhum descanso em meus ossos por causa do meu pecado. Pois minhas iniquidades subiram para minha cabeça, como um fardo pesado, elas são pesadas demais para mim. Minhas feridas fedem e são corruptas por causa da minha tolice. Estou atribulado, estou grandemente curvado, vou pranteando o dia inteiro, pois os meus lombos estão cheios de uma repugnante doença, e não há solidez em minha carne. Eu sou fraco e dolorosamente quebrado. Eu tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, e o meu gemido não é escondido de ti. O meu coração dá voltas, minha força me falha. Quanto à luz dos meus olhos, ela também se foi de mim. Os que me amam e meus amigos permanecem indiferentes em relação à minha dor, e os meus parentes ficam de longe. Também aqueles que buscam pela minha vida deitam laços para mim. E aqueles que buscam me ferir falam coisas maliciosas e imaginam enganos o dia todo. Mas eu, como um homem surdo, não ouvi, e eu fui como um homem mudo que não abre a sua boca. Assim fui como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovações. Porquanto em ti, ó Senhor, eu espero. Tu me ouvirás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse: ouve-me, para que de outra forma não regozijassem sobre mim. Quando meu pé escorrega, eles se magnificam contra mim. Porque estou pronto para parar e minha tristeza está continuamente diante de mim. Porquanto eu declararei minha iniquidade, me lamentarei pelo meu pecado. Mas meus inimigos são vívidos e são fortes. Aqueles que me odeiam injustamente se multiplicam. Também aqueles que fazem o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo a coisa que é boa. Não me abandones, ó Senhor, ó meu Deus, não fiques longe de mim. Apressa-te em me socorrer, ó Senhor, minha salvação. Glória a Deus. Esse salmo, ele expressa o rei Davi na sua tristeza pelo pecado. Ele mostra a esperança, ele traz a certeza de que só Deus é a cura, o perdão, a proteção, tudo vem de Deus. Mas ele mostra também que ele sente essa tristeza porque reconhece e acredito eu que vem com esse arrependimento e a certeza de que ele está sofrendo porque ele pecou. É como se o castigo de Deus para ele. Embora a gente deva pensar e analisar que nem toda doença é castigo, nem toda doença é Deus castigando. Nós sabemos que Deus, ele deixou as leis naturais, ele deixou os alimentos, ele deixou tudo. E até no próprio Éden ele disse: comei de tudo, apenas dessa árvore não comereis. E muitas vezes nós sabemos que ficamos doentes porque comemos coisas demasiadamente ou comemos aquilo que não sabemos que não vai fazer bem para o nosso corpo. E então vem a consequência, vem ali a doença. Mas muitas vezes acontece sim. Deus, ele chama a conta, ele castiga sim aqueles que ama,
porque através da dor, do sofrimento, nos achegamos a Deus. E quando estamos numa vida boa, sem sofrimento, é muito difícil querer se achegar a Deus. Infelizmente é assim. Mas ele diz que: Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu ardente descontentamento. Ele diz no 3: não há solidão na minha carne por causa da tua raiva, e nenhum descanso nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois as minhas iniquidades subiram para minha cabeça como um fardo pesado, elas são pesadas demais para mim. Então, pesa a consciência dele. E nós temos uma consciência, nós temos um entendimento, cada vez que nós erramos o alvo, porque ele diz: por causa do meu pecado. O pecado, o que é o pecado? É errar o alvo. E qual é o nosso alvo? É nos aproximar de Deus, é fazer a sua vontade, é estar junto a Deus, o nosso Criador. Quando fomos afastados através do Éden, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para morrer em morte de cruz, para que fôssemos resgatados e tivéssemos novamente o acesso a Ele, resgatando a vida do homem, o direito de se aproximar de Deus. E como é que podemos nos aproximar de Deus? Fazendo a sua vontade, meditando na sua palavra, porque o próprio salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O nosso guia é a palavra de Deus. Então, ele dizia que estava pesado demais quando pecamos, quando fazemos algo errado, realmente a consciência fica pesada. E ele diz ainda que no verso 5, minhas feridas fedem são corruptas por causa da minha tolice, né? Eu estou atribulado, estou grandemente curvado, né? Então, a gente sabe que também existem as doenças psicossomáticas, doenças que vêm através do pensamento acelerado, da culpa exagerada, porque faz alguma coisa e depois aquela culpa fica consumindo, ou por mágoas que guardamos, ou por uma falta de perdão, de perdoar alguém ou de confessar a Deus e receber assim o perdão através de Jesus Cristo. Então existem muitos fatores pelo qual se fica doente. Nós lembramos também de Jó, quando foi tocado, mas ali Deus, ele provava a sua integridade. O diabo pediu para Deus tocá-lo, porque ele agradava a Deus, ele louvava a Deus, ele era fiel, porque ele tinha muitos bens, ele tinha os seus filhos, ele tinha tudo. Mas se Deus tirasse, ele blasfemaria contra Deus. E Deus permitiu que ele tirasse. E Jó perdeu os seus filhos, seus bens, e ainda foi tocado o seu corpo com chagas. E a sua mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele não pecou contra Deus. Ele amaldiçoou a sua vida. Ele desejou a morte. Ele amaldiçoou até o dia do nascimento, como se ele dissesse: para que eu nasci? Por que chegar a um ponto desse de que me adiantou tudo isso? Davi também chegou a uma conclusão em certos salmos. Ele fala que tudo é vaidade. O seu filho Salomão também chegou a essa conclusão: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Mas de que adianta o homem ter tudo e não ter a paz? Mas Deus, ele nos faz o chamado. Jesus, ele nos deu a orientação: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é a vontade de Deus que nós estejamos diante dele com louvor, com honras e glória, porque só ele merece, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a nossa pequenez. E diante do pecado, quando erramos, temos uma solução. Nós vemos no 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós temos esse direito. Errou, então vamos nos arrepender. Nós vamos nos humilhar
E Davi, ele tinha essa característica, ele se arrependia, ele se humilhava diante de Deus e ele nunca negou o seu Deus, assim como Jó também. E Jó foi restituído em tudo grandiosamente, porque Deus viu que ele foi fiel e assim nós precisamos ser também. E ele disse ainda aqui no 8, eu sou fraco, dolorosamente quebrado, né? Então ele fala do desassossego do coração dele, porque a pessoa fica mesmo angustiado, desassossegado. Mas ele diz, Senhor, todo o meu desejo está diante de ti. E o meu gemido não é escondido de ti. Ou seja, ele sempre se expressava a Deus, gemendo, contando, porque é para Deus que a gente tem que expressar a nossa dor, nosso sofrimento, nosso sentimento. E a gente lembra de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele cuida de nós. Deus, ele nos vê em meio à multidão, ele vê cada um, ele te vê. Com certeza, Deus não esqueceu de você, ele está com os seus olhos atentos, mas a Bíblia diz em Eclesiastes que para tudo há um tempo determinado. Então Deus está trabalhando ao seu favor, ele está te vendo, e diz a palavra de Deus que ele diz assim, eis que os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Os pensamentos que eu tenho de vocês são de paz, de bênção. Então Deus tem pensamento de bênção para você. Não pense que Ele não está te vendo, Ele está pensando em você, Ele está olhando você, Ele está cuidando de você, Ele está trabalhando ao seu favor. E Ele diz ainda, os que me amam e meus amigos permanecem indiferentes em relação à minha dor. Os meus parentes ficam de longe. Ele se sentia abandonado. E quantas vezes nos sentimos abandonados, nos sentimos desprezados. Davi, ele sofreu um pouco mais abaixo, no 12, no 13. Ele sofria calúnias, ele sofria maledicências, porque as pessoas falavam mal dele, além dele estar quase cego, porque ele diz no 10, a luz dos meus olhos, ela também se foi de mim. Ela também se foi de mim, né? Então ele estava quase cego, doente. Não sabemos a enfermidade que ele estava passando, mas ainda assim ele passou por muitas coisas. Ele passou por perseguição, tentaram tirar a vida dele, caluniaram, falaram mal, desprezaram, tanta coisa. Mas ele resolveu uma coisa. No verso 13 ele diz, mas eu, como um homem surdo, não ouvi, e fui como um homem mudo que não abre a sua boca. Louvado seja Deus. Nós devemos calar no momento certo. Em Eclesiastes 3 também diz que há tempo de falar e há tempo de calar, há tempo para todas as coisas. Então a gente precisa pensar que muitas vezes nós falamos quando não deveria falar, e não devemos calar diante de Deus as nossas culpas, as nossas dores, mas em situações difíceis, porque aqui ele se encontrava no meio dos seus caluniadores, e muitas vezes a gente quer revidar, mas não vale a pena, porque ele diz no 14 assim, fui como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação, porque em ti, ó Senhor, eu espero, tu me ouvirás. Ó Senhor meu Deus, ele tinha esperança, ele sabia, essa esperança era uma confiança, uma certeza de que Deus sempre lhe ouvia e lhe dava a resposta. Então nós devemos tomar por exemplo. E Jesus também nos deu o exemplo de calar a boca em meio às afrontas. Isaías 53:7 diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Em Mateus também, 26, ele fala que eles afrontavam ele, e aí, você, né, fez isso, fez aquilo, e agora você não vai falar nada? E Jesus silenciou. E em 27, mostra ele lá na cruz, quando lhe deram vinagre, ele ali naquele sofrimento também não abriu a sua boca, mas porque Deus seria glorificado na vida dele logo em seguida, com a sua morte e em seguida com a ressurreição. Ele venceu a morte e a vida. Então muitas vezes é necessário calar, é necessário deixar Deus agir, porque Deus, ele trabalha por aqueles que nele esperam. E ele faz a sua oração, ele continua com a sua oração, né? E a gente pode lembrar ainda
Provérbios 13:3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína, né? Então a gente sabe que as palavras também são sementes, semeamos e colhemos o fruto delas, assim como em nossas ações, né? E ele disse no 18, porquanto eu declararei minha iniquidade, me lamentarei pelo meu pecado. E aí ele fala dos seus inimigos que são fortes, ele expressa, mas no final ele diz: não me abandone, Senhor, meu Deus, não fiques longe de mim, apressa-te em me socorrer, ó Senhor, minha salvação. Então ele sabia que Deus é a sua salvação. Então Deus é a minha salvação, é a sua. Então nós precisamos ter essa confiança, precisamos ter essa certeza de que Deus, em algum momento, ele vai nos mostrar a sua glória através de algo que estamos esperando, porque ele não está parado. Deus, ele não para, ele não dorme, não cochila e ele não para descansar. Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. Vamos esperar Deus agir, mas com uma confiança que ele tudo pode e tudo faz. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.